Bom, a gente pensou então em, antes de mais nada, eu vou apresentar aqui minhas companheiras na mesa. Então ali a gente tem a Ana Helena, a Sônia, a Ana Cristina, a Solange, a Luzia, a Cida, eu sou a Nani, e são elas que vão nos ajudar a fazer um pouquinho esse debate, a pensar em algumas coisas em relação à creche, às creches. Nós pensamos mais ou menos em dividir mais ou menos a nossa discussão assim. Então a gente vai tratar um pouquinho do histórico, né? Falar um pouquinho dessa parte que é importante. Depois a gente vai partir para uma parte da dimensão do trabalho, né? Do que é esse trabalho desses lugares. E por último, uma dimensão mais política. A gente se orgulha muito das creches, quando a gente fala que as creches, elas nasceram da luta e de fato isso é verdade, esse orgulho também, porque é uma luta muito antiga, né? Para a gente ter o que a gente tem hoje. Para vocês terem uma ideia, essa luta que aconteceu na USP, ela estava muito ligada num contexto que era nacional. Então, assim, com o desenvolvimento econômico, com a expansão da economia, as mulheres elas foram mais para o mercado de trabalho, obviamente por reivindicações, né? E isso fez que essa reivindicação por creche que alavancasse. São Paulo estava também antenada nesse contexto e a universidade também. A primeira reivindicação, para a gente ter uma ideia, na USP por creches, a gente tem datada de 1965, né? 10 anos depois dessa reivindicação, aí a gente vai ter o que vocês já ouviram falar, porque a gente fala muito disso, quando a gente tem a oportunidade, que é a primeira passeata dos bebês. Só que não foi a primeira coisa que aconteceu. Então, essa passeata, ela veio para endossar essa luta, né, para poder reafirmar essa luta de 10 anos antes. Então, assim, é uma reivindicação bastante antiga e é bom a gente ter isso claro para a gente entender que a luta foi dura, né, portanto, a necessidade e a urgência de a gente defender esses espaços também precisa ser. Ela é urgente, né, ela é muito necessária. A gente precisa valorizar. Em 1975, então, foi essa passeata, aconteceu em frente à reitoria, então, com apoio de mães, de trabalhadores, né? Era uma necessidade dos trabalhadores de ter, então, de um lugar para deixar os seus filhos, né? Com o direito dessas famílias de deixar os seus filhos para poderem trabalhar. A partir de então, começou-se essa luta. Quase 20 anos depois, então, assim, não foi fácil. Então, a gente também, às vezes, fala, nossa, teve a passeata, e da passeata, as creches surgiram. Não foi assim. Então, muito tempo depois, entre 1965 até a primeira creche ser construída, passam-se quase 20 anos, que é aquela creche que fica ali na entrada do P1, que é a creche central, que é a creche mais antiga. Então, a construção dela é de 1982, a creche central. Desde então, pipocam, não só na USP, mas em outras universidades, movimentos em torno de expansão de creche, de se fazer mais creche. E aí, a gente tem, desse movimento da USP, eu vou localizar mais na USP, que é o que mais nos interessa no momento, a gente tem 5 creches que surgem, então, a partir desses movimentos, né? Movimentos que estavam ligados aqui, muito antenados com os movimentos sociais que aconteciam no Brasil, na década de 70. Então, hoje, como é que está estruturado? Nós temos 5 creches, né? Então, nós temos a creche central, a primeira, aquela lá do P1, temos a creche oeste, que fica ao lado da prefeitura do campus, temos a creche saúde, que fica lá no quadrilátero da enfermagem, né? Chama assim lá, né? Temos a creche de Ribeirão, temos a creche de São Carlos. São 5 creches que compõem uma rede da divisão de creches. As creches, elas estão localizadas na Superintendência de Assistência Social. A gente está colocando isso porque às vezes a gente acha engraçado. É muito comum a gente falar assim, o pessoal da SAS e o pessoal das creches, né? Porque nos parece ainda, né, isso é algo bem histórico e vai refletindo que não tem muito lugar ainda, né? Que a creche ainda está assim num lugar que ainda não é um lugar, então é engraçado a gente também falar isso, o pessoal da SAS, o pessoal das creches, mas as creches elas estão na SAS, então nós somos funcionários dessa coordenadoria. Eu anoto muitas coisas, eu sempre penso que eu não uso o que eu anoto, mas eu vou ver se eu... O que mais? Aí, a gente pode se perguntar, mas por que fazer uma mesa durante a greve, nesse contexto que a gente está vivendo,
chamado Creches em Greve para Além das Vagas. Durante muito tempo, acho que desde que a gente surgiu, nós fomos invisíveis. E essa invisibilidade, ela nos incomodava. Eu me lembro de a greve de 2010, né, que a reitoria, que o sindicato estava tentando fazer com que alavancasse a questão do auxílio educação especial, e a reitoria havia pedido a relação das crianças que tinham essa demanda. Não sei se o Pablito lembra disso, que está ali. A reitoria pedia a relação das crianças que tinham essa demanda por educação especial, e aí a reitoria fez um levantamento, incluindo as escolas de aplicação. Aí o sindicato foi e falou, não, tem também as creches, isso em 2010, tá? 2009, 2010. Não, tem também as creches, né? E aí a reitora, que era a Sueli Vilela na época, era 2009, que era a Sueli, ela falou, mas tem creches na USP. Então, em 2009, 2010, tinha uma reitora na universidade que dizia que não sabia que tinha creches na USP. Quando a gente ficou bem visível, é nesse contexto que todo mundo está vivendo agora, né? Que é um contexto de desmonte, em que se fala muito das creches, né? Então, em que os funcionários falam das creches, em que as famílias falam das creches. A gente sentiu um pouco de falta de que os trabalhadores pudessem falar desses lugares, dessa estrutura na qual eles estão, né? Então, a gente achava que havia essa necessidade de a gente poder refletir sobre esses lugares, poder trazer a fala dessas pessoas que estão nesses lugares, porque estar no centro do desmonte é muito complicado, é muito perverso, né? E a gente acha importante ouvir a fala também de quem está nesse centro do desmonte. Então, sim, hoje a gente tem nas creches, todas elas, uma estrutura completa do ponto de vista das instalações, uma estrutura completa do ponto de vista dos recursos humanos, dos recursos materiais, e nós podemos sim receber mais 250 crianças. Mas esse dado isolado, ele não explica, né? Ele sozinho, ele não explica por que perder as creches é algo estarrecedor. Por que perder as creches vai ser, vou usar uma redundância, mas vai ser uma perda irreparável, né, para a Universidade de São Paulo, para esta comunidade. Então, quando a gente fala em 250 vagas, que é um dado importantíssimo, há algo muito importante também, que essas 250 vagas, né, traz para a gente pensar. Então, a mesa é um pouco para dizer, que lugar é esse que essas 250 crianças estão perdendo? Que trabalho é esse que é feito nesse lugar para essas 250 crianças que não estão mais nesses espaços, né? Que tipo de concepção esses lugares desenvolvem e, portanto, nós vamos ter uma perda enorme se esses lugares forem de fato como estão sendo desmontados. Então, é um pouco para falar sobre isso, para a gente poder pensar sobre isso, e a gente gostaria de convidar a Cida para começar a contar um pouco disso para a gente. Bom dia, eu sou Cida da Creche Central, trabalho no período da manhã lá, né? Acho que vale a pena ressaltar que falar de creche nesse contexto de greve, né, é muito significativo, porque as creches, elas, como a Nani já bem colocou, elas não aparecem à toa, né? Aparecem por uma necessidade de mulheres, né, que precisavam trabalhar, né, para complementar a renda do lar e não tinha aonde deixar os filhos, né? Isso em meados de 23, né? E a partir daí, então, até então ela não é um órgão social, né? Ela seria um espaço, como antigamente se dizia, do assistencialismo, né? Da higienização. As crianças ficavam apenas para serem cuidadas, né? Então, trocava-se a fralda, dava-se comida e a mãe ia trabalhar sossegada, né? Mas com a discussão dos pais, das mães, por esse espaço de qualidade, né? Aí vem a questão social, né? De que a criança, como sujeito de direito, precisava de um lugar de qualidade, né? Não era simplesmente um depósito, né? Porque a gente vê que ainda hoje se fala em creche, né? Tem pessoas que ainda ficam alarmadas, né? Mas creche, né? É um lugar como se fosse um depósito de crianças, né?
E nós estamos no século XXI já e existe esse pensamento, né? Mas, e aí, assim, nós temos o ECA que vem firmar um pouco esse direito da criança como sujeito mesmo, né? Desde de 90, não faz muito tempo, né? O ECA, mas ele define isso, né? Que a criança é um sujeito de direito, que, portanto, esse espaço tem que ser social, sim, de inter-relações, né? Onde ele possa se relacionar com o outro, né? E dividir as suas experiências de vida, né? E a gente, então, enquanto educadores, a gente vem nesse embojo, né? Discutindo e pesquisando sobre que criança é essa e que lugar é esse que a gente vai pensar para essa criança ficar, né? Não é uma criança vazia, né? Como antes se pensava na criança como uma florzinha que se ia regando e ela ia crescendo, né? É uma criança que já traz uma bagagem de casa e esse espaço é um lugar onde a criança vai se apropriar de outros conhecimentos para então se desenvolver na sua plenitude, né? E os professores vêm, né, professores nós e outros vêm nesse bojo de complementar, né, esse desenvolvimento de uma forma que a criança se sinta plena, né? Ela traz coisas de casa e nós complementamos a gente sempre problematizando situações onde a criança, né, ainda que ela já tenha alguns conhecimentos, a gente vai problematizando, mas o porquê disso, mas o porquê daquilo, para alimentar mais esse conhecimento dessa criança, né? E a gente se coloca no lugar de pesquisador, assim, né? Porque ainda que a universidade não nos reconheça como tal, né? Porque uma vez que o reitor disse que é um meio, né? E não é um fim, mas é sim, né? A creche é um lugar de pesquisa, de extensão, sim, porque quando a criança traz os elementos de casa, né? Como um simples desenho, né? Que ela assiste um desenho lá do Super-Homens, nós temos que nos dedicar a assistir e aí é uma pesquisa, eu entendo como uma pesquisa, porque quando a gente vai ver esse desenho que a criança assistiu, né, para saber do que ela está falando, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o que está no pensamento dessa criança para intervir, né, sobre, né, juntamente com a família, né, e para isso a gente tem sempre essa parceria dos pais, né, para a gente discute o que está acontecendo com essa criança, onde a gente vai intervir e de que forma, né. E a creche vem nesse bojo, né, desde 75, né, com algumas mães lutando por esse espaço, por esse direito, para que tivesse a creche. Apesar de que nós já tínhamos lá na PCO, né, na prefeitura, lá em cima, uma que eles chamavam de casinha, né, que agora é a casinha das crianças onde elas brincam, né, mas era um quartinho, né, a PCO é o primeiro espaço onde as crianças ficam, né, só para os filhos da prefeitura, né? E depois, então, a gente vai ampliando a nossa discussão da importância acreditando na criança como sujeito de direito, então, assim, ela vai se desenvolver a partir do seu relacionamento. E para ela se relacionar com qualidade, ela precisa do outro. Aí vem, então, os alunos, os professores e funcionários, né? Nós temos essa preocupação na inscrição, né? Que seja com essas categorias todas para que a criança possa diversificar o seu pensar, né? Então, não é o espaço do professor, nem do aluno, é de todos, né? Porque ele é multicultural, né? E essa coisa do tempo é meio complexa, né? Mas, assim, acho que, então a creche central, ela tem essa marca de ser a primeira creche construída socialmente, né? Depois vem a oeste e a central tem o seu espaço dividido. No início a gente chamava de módulos, né? Então era módulo 1, onde ficavam os bebês, o módulo 2, onde ficavam as crianças
de 1 ano e 8 meses a 2 e o módulo 3, né? Que no passado também era criança, creche e pré-escola, né? Porque de 0 a 3 era tido como creche. E de 3 e de 4 a 6 era pré-escola, mas a lei também vem modificando tudo isso, né? São as contradições aí da lei, né? Ao mesmo tempo que ela não reconhece a lei, que eu digo acima do ECA, né? Porque o ECA vem para falar especificamente da criança, né? Mas nós temos uma lei magna aí que ainda, pelo menos aqui dentro da universidade, não reconhece a criança ainda como sujeito de direito, né? E vai classificando o nosso espaço de uma outra forma, haja visto que nós ainda não somos reconhecidas professoras, né? Gente, é complicado demais, meu tempo acabou, é tanta coisa. Eu vou passar um pouquinho para a Luzia, que ela vai fazer algumas colocações também. Bom dia a todos os presentes. Eu vou contar um pouquinho da história, em particular, da creche Oeste, como construção mesmo de espaço físico. Como já as amigas falaram, é sempre na luta que a gente consegue as coisas aqui dentro da universidade, né? E uma luta bem particular que foi do pessoal da prefeitura, os funcionários da prefeitura, que tinha necessidade de deixar os seus filhos num lugar seguro também, várias reivindicações, eles foram conquistando um espaço que seria para as crianças dele do lado da prefeitura. E nesse terreno tinha sim uma casa, como a senhora falou, né? Mas que só em 86, que a COSEAS, na época, como se chamava, que agora é SAS, que ela iniciou o atendimento, ela atendeu ao pedido desses funcionários e atender apenas o filho dos funcionários da prefeitura, que atendia 25 crianças na época, por conta que a casa era muito pequena. E todos homens, assim. Eles também, as mulheres também na luta, mas sempre em parceria com seus companheiros. E essa pequena casa, ela se chamou Creche PCO, porque justamente ela ficava do lado da prefeitura e atendia só os filhos dos funcionários de lá. Aí a demanda cresceu, né? Foi ficando maior, e aí o espaço foi ficando pequeno. Só em meados de 90 que a COSEAS pensou em construir como se fosse uma extensão dessa casa, um terreno ali mesmo. E aí construiu uma sede que é a administração, mezanino em cima, com 2 módulos, que é módulo 1 e módulo 2, né? Tem ainda lá. E a partir daí que se abriu também para o atendimento às pessoas da USP, que é 85% dos funcionários, 10% dos docentes e 5% de estudantes. Então foi aí que começou toda essa demanda que até hoje que a gente está lutando por isso. E só a partir daí que a creche deixou de se chamar creche PCO e passou a chamar creche Oeste, né? E essa casa que ficou lá, ela não foi destruída, ela continua ainda lá, mesmo com esses dois módulos que estão atualmente lá. Por que essa casa não foi demolida e não pensaram em demolir? Porque ela passou a ser parte do histórico de tudo isso, né? Ela passou a ser um patrimônio da própria universidade, em particular da creche Oeste. A gente, quanto funcionários de lá, a gente até tentou fazer algumas modificações, assim, mas não dá, porque foi uma técnica que os próprios funcionários da prefeitura que usaram, um tijolo, meio especial, né? Assim, não dá para. E a própria FAO também valoriza esse tipo de construção. Então, não vai ser demolida nunca, ela faz parte do histórico de todas as creches. E hoje, atualmente, ela é chamada como Espaço do Berçário, carinhosamente a casinha do berçário. E assim, é bem breve mesmo essa história, porque as meninas que vão contemplar em várias falas, falando mesmo do trabalho dentro das creches. E assim, infelizmente, esse reitor, com seus conselheiros, que não
estão alienados em ver toda essa história que os funcionários da própria USP, da própria cidade, da universidade, vem lutando desde muito tempo, como foi citado assim, e eles fazem vistas grossas, estão alienados a tudo isso que está acontecendo, e é essa casinha onde tudo começou, onde acolhe crianças que hoje em dia já são adultos, já têm seus filhos, e essa casinha que ele quer destruir. É assim mesmo. Bom, ouvindo a Luzia falar isso, a gente fica com um nó imenso na garganta. A gente que trabalha nas creches, né, e que soube da luta, né, de todos os espaços, de todas as creches da USP, para conseguir chegar onde nós chegamos, né, na excelência que tem o trabalho nas creches de hoje. Eu vou falar um pouquinho da creche Saúde, que eu acho que é a menos conhecida de toda a USP, porque fica fora do campus, né? Ela fica lá em cima, onde agora é denominado o campus quadrilátero da saúde pública e da direito. E a creche de lá, ao contrário do que muitos imaginam, ela é uma creche muito antiga também, apesar de não aparecer muito, porque ela sempre foi muito pequenininha, né? Ela também começou com o movimento das famílias, docentes de lá, para conseguir um espaço para deixar as crianças, e isso em 1973. A princípio, eles conseguiram um espaço que era do posto de saúde lá do Centro Paula Souza, um espaço provisório que não era adequado, né? Eram 2 salinhas que eram anexos, e começaram por lá, mas não era administrado pela USP, pela COSEAS. Lá era administrado por uma instituição que era uma associação beneficente Pueri Custódio, tá? E só em 1987 é que ela foi abarcada junto com as outras creches na administração da Coordenadoria de Assistência Social, que agora é a SAS, né? Assim, da minha experiência que eu tenho lá, eu entrei lá em 93, né? Nós passamos por muitos problemas, porque o prédio não era um prédio adequado, tinha cupim. Teve uma época que, nesse espaço que a gente ficou, que era cedido pelo posto, o teto caiu. Ainda bem que caiu no final de semana, não tinha criança dentro, não tinha ninguém. E aí nós fomos mandados para o porão da faculdade, ficamos numa sala, esperando que se consertasse esse teto. Mas aí o posto pediu esse lugar de volta, porque eles estavam precisando expandir o posto de saúde. E aí tinha uma salinha do lado do restaurante, não sei se todo mundo conhece lá em cima. E a gente ficou nessa salinha durante, eu acho que mais ou menos uns 4 anos, né? E era uma salinha que cabiam no máximo, estourando 15 crianças, mais os professores e a direção. E foi exatamente neste tempo que, como a creche não podia abrir mais vaga porque não tinha espaço para outras crianças, antes disso, gente, a gente tinha creche na Faculdade de Saúde Pública e o berçário, a gente conseguiu uma sala na Faculdade de Educação, lá na Escola de Educação, que era um espaço provisório também para ficarem os bebês, porque na creche da Saúde Pública não tinha como ficar. Nossa, já acabou. Então, assim, aí teve toda uma movimentação dos pais quando fechou o berçário, e aí começou a ficar criança só de 3 anos, de 3 a 7 anos, né? E começaram uma construção lá dentro da Faculdade de Saúde Pública, que não foi aprovada a primeira planta, porque acharam que era muito grande, ia ocupar muito espaço da saúde pública, a congregação não aceitou, foi-se para a planta de novo, aí ficou embargado mais uns 2 ou 3 anos, e a gente continuou nesse espaço provisório com 10 crianças, até que a creche foi construída, né? Nesse tempo que a gente estava nesse espaço pequeno, a Fundação Faculdade de Medicina tinha uma creche grande que chamava NDI, e eles acolheram algumas dessas crianças que não conseguiam vaga na nossa creche, né? Aí, em 2005, a creche ficou pronta e foi inaugurada.
E em 2007 eles fizeram um convênio com a Fundação Faculdade de Medicina, porque a creche deles foi pedida, porque ficava no bairro residencial lá do Pacaembu, e a Associação de Moradores falou que era muito barulhenta, então eles fecharam a creche do NDI, e as crianças que estavam lá, a diretora da época, que era a Tutinha, diretora da divisão de creche, junto com a Rosa Godoy, fizeram um tipo de convênio que ninguém sabe como que é, e aí a fundação passou a fazer parte da nossa creche e está lá até hoje, né? Enfim. Não, eu acho que assim, a expressão maior que a gente queria deixar aqui é que é um trabalho que é feito há 30 anos, com muito cuidado, com muito amor, né, pelas crianças. O trabalho é totalmente planejado e pensado para aquelas crianças que estão lá com a gente, que estão sob os nossos cuidados, que a gente também está lá para educar. E assim, dá muita tristeza mesmo de saber que a gente está perdendo esses lugares, né? Está perdendo, e a gente, mesmo em luta, a gente às vezes olha e a gente não consegue vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente, né? E o que eu queria deixar aqui é que assim, a gente tem sim que lutar por esses espaços. Tanto as famílias que já tiveram crianças na creche, que conhecem o trabalho, como aquelas que ainda vão ter, como aquelas que ainda têm, e a gente aqui, né, que estamos dando a nossa cara a tapa, né, porque as creches estão funcionando, elas estão funcionando normalmente, todas elas. E alguns funcionários aqui, guerreiros e guerreiras, a gente saiu em greve para defender esse espaço, porque a gente acredita que é um espaço que tem que ser preservado dentro da universidade, e ao contrário do que o reitor diz, ele não é um penduricalho, não. Nunca foi, tá? Ele é um espaço de educação reconhecido dentro do Brasil e fora do Brasil também, tá? Obrigada, gente. Bom, e eu fiquei com uma parte um pouco, talvez mais chatinha, mas de falar um pouco dos fundamentos desse trabalho e um pouco da história da evolução da educação infantil como área de conhecimento, né? Como elas foram trazendo, já nas falas delas, bastante elementos disso, eu vou falar um pouquinho mais. Queria falar que eu quase chorei com a fala delas. Eu não tô na creche desde 93, sou desde 2001. Também já debutei esse ano, 15 anos, mas assim, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma declaração para as minhas colegas antigas que o que eu aprendi com vocês na prática não tem faculdade de pedagogia que ensine, e se para mim é mais fácil sistematizar o conhecimento da forma que eu vou passar aqui, eu queria dizer que isso de maneira nenhuma invalida nenhum tipo de saber que circula dentro das creches, tá? Então, primeiro eu queria pedir para vocês observarem um pouco essas imagens, né? Que é o que se entendia por uma creche no começo do século passado, né? E o que a gente faz hoje, e que criança que a gente enxerga nesses dois espaços, apesar delas terem a mesma idade, né? Então, uma criança que precisa de cuidado, que precisa estar sempre num espaço controlado, né? Uniformizada, cercada, né? Então, isso mostra pra gente uma concepção de criança o quê? Que não é sujeito, né, da sua própria vida, por um lado, e por outro lado que não tem outras coisas a fazer a não ser esperar crescer um pouco para virar gente, né? É isso que a gente enxerga nessas imagens.
E hoje, e isso não é um privilégio das creches da USP, é por isso que eu estou falando que é a evolução da área, né, da educação infantil. A gente pensa os bebês de 0 a 3 e as crianças de 4 a 6 como pessoas com quem a gente se relaciona de igual para igual, no sentido freiriano mesmo da concepção, né, do diálogo. Então, mas como você conversa com quem não fala, né? Então, isso são bruxarias que a gente desenvolve com a ajuda das nossas parceiras antigas, que a faculdade realmente não vai ajudar. Aqui é outra foto também, né? Um momento de refeição, por exemplo, numa creche de antigamente, e a autonomia que a gente busca dar para as crianças hoje em dia, né? Que também tem a diferença. Achei importante trazer esse pedaço que é da rotina, porque muitas vezes nós somos lembradas por esse recorte do nosso trabalho, que é o almoço, o dormir, o trocar, né? Que são coisas que nós fazemos, né? Mas que elas estão muito inseridas num contexto que não é que não é aquela máquina, que não é o todo, né? É um recorte mesmo. Então eu trouxe, para não ficar aprofundando muito, alguns destaques das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por quê? Porque isso que nós estamos falando é lei no Brasil. Na USP, a gente tem dificuldade de existir, eles têm dificuldade de nos reconhecer como professores, mas desde, no mínimo, 1996, a LDB coloca a educação infantil como o primeiro nível da educação básica e os trabalhadores da educação infantil são pessoal de apoio ou professores, né? Então, quem é a criança nessa concepção? É um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Tudo isso para dizer que ela é uma pessoa como qualquer um de nós, certo? Que isso tudo é o que nós fazemos também. Mas que no caso das crianças a gente precisou descrever para poder incluí-las, né, na legitimidade que a gente tem de existência, né? E a educação infantil, o que é? A primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais, não domésticos. Então, isso já é um avanço na legislação em relação à profissionalização desse trabalho, que sempre teve relegado ao improviso, né? Como na fala das colegas a gente pôde ver, dentro da USP existiam muitas formas de atendimento diferentes às crianças, todas improvisadas, né? Que em algum momento progressista da nossa história foi institucionalizado, foi criado as creches dentro da SAS, mas que essa condição de improviso para tratar da infância, ela ainda existe, né? E então é importante a gente colocar na lei isso, que são espaços não domésticos, né? Que precisam de profissionais para estar lá, que tem características diferentes, né, do espaço doméstico e que um dialoga com o outro, mas não são iguais, né? Bom, estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno. Aí isso também é uma polêmica que quando a gente vem para o movimento das mulheres sempre pega nessa parte, porque e as trabalhadoras do turno da noite, né? E aí quando a gente está falando da creche como direito da criança, existe uma briga para que ela não esteja institucionalizada a sua vida toda, que ela tenha um período fora da instituição. E que esse período seja o noturno, de preferência. Então, isso foi incluído nessas diretrizes pensando dessa forma. Em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ou seja, está tudo errado, né?
E aí, o que a gente... Bom, tá tudo legal e tal, mas vocês fazem o quê com as crianças, né? Já que vocês estão falando que vocês são professoras, uma vez perguntaram pra gente, assim, numa vez lá na educação, a gente está entendendo, assim, que vocês são professores, mas explica melhor por quê? Porque não tem lousa, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Os conteúdos estão... O currículo está organizado de uma forma diferente. Então, a gente diz assim, o trabalho educativo, porque ele está pensando os tempos e os espaços das crianças na instituição com vistas à educação. Então, é um trabalho educativo principalmente por isso. E o que é esse currículo? É um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação com outras crianças. E o eixo do currículo é as interações e a brincadeira. Então, nossa, mas brincadeira é currículo? Brincadeira não é só brincadeira? Né? E isso também é difícil de explicar. É difícil mesmo no âmbito das famílias que conhecem o trabalho há muito tempo. Mas eles estão só brincando. E a gente tenta explicar quais são as dimensões epistemológicas desse brincar, o que é ela ser autora da própria cultura infantil junto com seus pares, né? Como que ela se apropria daquilo que é do adulto e transforma na cultura infantil. Então, isso também, a gente tem um trabalho que é de formação com as famílias também, que acontece nas reuniões de pais, enfim, nos plantões. E quais são os princípios dessas propostas pedagógicas? As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: os éticos, da autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, meio ambiente, diferentes culturas, identidades e singularidades. Os princípios políticos, ligados, nesse caso, como nós estamos nesse Estado de Direito, aos direitos de cidadania, exercício da criticidade, respeito à ordem democrática. Poderia ser incluída aqui também a gestão democrática da instituição de ensino, né? E os estéticos, que tem a ver com acessibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, essas imagens que estão aí estão tentando ilustrar um pouco cada um desses princípios, né? Ali seria mais o ético, aqui seria mais o estético, ali seria mais o político. Que são momentos da nossa rotina em que essas coisas estão em exercício, né? E aqui, não vou ler tudo, mas como o centro do currículo são essas experiências, né? Não são conteúdos, são experiências, que qualidade essas experiências têm que ter? Proporcionar o conhecimento de si e do mundo, trabalhar com as diferentes linguagens, seja linguagem musical, oral, escrita, artes visuais, e etc. E os pensamentos mais ligados à lógica e à matemática, né? As quantidades, orientação, espaço-temporais. Só que isso não está dividido em aulas, né? Não tem aula de matemática, não tem aula de música, aula de nada, né? A gente procura integrar essas linguagens todas num trabalho multidisciplinar. Então, lá na creche a gente faz projetos de trabalho, mas como a própria diretriz diz, as creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo com as suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão os modos de integração dessas experiências. Então, na Creche Oeste, a gente trabalha com o que a gente chama de projetos de trabalho, também não vou entrar em detalhes, mas existem outras formas de organizar esse currículo, de acordo com as especificidades das instituições e das comunidades que fazem parte dessas instituições. Aí eu trouxe um pouco dos documentos que tem no site do MEC, que as equipes técnicas e alguns de nós também participamos da elaboração, que são os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que é de 98, os indicadores da qualidade da educação infantil de 2009, que a gente participou do processo de
de implementação e de testar o instrumento de avaliação. E elaboramos também um parecer, critérios de qualidade para atendimento em creches, diretrizes curriculares nacionais, que é essa que eu usei mais para elaborar essa fala. E, então, assim, para trazer uma dimensão de que existe uma produção de conhecimento dentro da área, não só dentro das creches da USP, mas dentro da área da educação infantil. E que você considerar uma creche como um penduricalho, como ela disse, é uma burrice enorme. Porque você está tirando o campo de pesquisa, você está tirando o campo de construção de conhecimento, enfim. E, hoje em dia, tem uma discussão da Base Nacional Comum Curricular que vai, provavelmente, trazer um novo documento que vai ficar mais atualizado que essas diretrizes de 2010. E tem uns livros também, Os Fazeres da Educação Infantil, que está na 11ª edição, O Dia a Dia nas Creches, que é de 2010, que são livros que sistematizam um pouco o trabalho das creches da USP, para socializar, né? Que a gente também pensa muito nisso, de produzir conhecimento e também fazer circular e de forma pública, né? Então a gente recebe também bastante gente de fora para visitar o trabalho. Por exemplo, então, nós temos um... vai dar certo, o tempo. Tem os dados aqui que foram coletados na divisão de créditos pela nossa diretora lá do Oeste, que diz respeito ao período de 2009 a 2014, em relação a apresentações de trabalho, congressos, seminários, aulas, oficinas feitas pelo pessoal da creche, visitas monitoradas do pessoal de outras faculdades ou de creches, de redes de outros municípios que vêm visitar o trabalho, estagiários que a gente recebe, seja com um vínculo mais, como eu vou dizer, cotidiano, né, que trabalham junto com a gente, ou que vêm fazer sua observação, pesquisas em nível de pós-graduação e publicações. Então, em vez de ler tudo, eu queria chamar só a atenção, assim, que, além desse aspecto que a Cida coloca da pesquisa no nosso cotidiano, no trabalho com as crianças, tem uma produção relevante de pesquisa em nível acadêmico também, que muitas vezes entra para as estatísticas da CAPES, por exemplo, que a USP coloca como sendo importantes para subir no ranking. Então, eles querem também quebrar eles são tão burros que eles vão quebrar uma parte do que eles mesmos usam para subir no ranking. De 2009 a 2014, foram 1.165 pessoas visitando as creches, e nessas visitas as pessoas são recebidas com uma palestra, depois eles fazem a visita no espaço. Então a gente considera isso como um trabalho de extensão também. E os 123 estagiários que têm uma relação direta com o ensino superior dentro da universidade. Então esse tripé pesquisa, ensino e extensão também está de alguma forma contemplado no trabalho, né? Então a conclusão é essa que a Solange já tinha chegado, que as creches não são meros penduricalhos assistencialistas alheios às atividades fim da USP, pois além de cumprirem importante papel estrutural de apoio a essas atividades, na medida em que ela viabiliza o estudo, né, dos estudantes e viabiliza o trabalho dos trabalhadores, elas constituem em si celeiros de produção de conhecimento na área da educação infantil. Então, a quem interessa que esse conhecimento não esteja ao alcance dos filhos dos trabalhadores? Aí é o lado que eu fico em dúvida se eles são burros mesmo, né? Porque me parece que quanto mais nós nos colocamos, mais rápido foi o ataque. E mais forte foi o ataque. Então, não deixa de ser uma burrice, mas eu acho que o desconhecimento deles não é tão grande assim, porque sempre interessou para eles os filhos do trabalhador lá na cerquinha, né? Que não vai dar tempo de chegar, mas vocês estão lembrando daquela imagem, né? Porque aí a gente já se acostuma desde bebê, né? A ficar no seu, cada um no seu quadrado. Não, mas acho que... mas acho que tu não lembra. Então, era isso que eu ia falar.
Oi, pessoal, meu nome é Sônia. Vou complementar um pouco, as meninas já contemplaram muito o trabalho. E quando a gente fala a Ana falou da lei 96, que é de 96, a LDB, né, a gente vem lutando, nossa luta é em cima dessa lei. No entanto, quando a gente começou a pensar sobre isso, a gente viu que onde a gente está, né? A gente está dentro de uma autarquia, no regime misto, e essas crianças que a gente atende são crianças, filhos de funcionários e no começo docentes, e depois de 2000 começou a entrar os filhos de alunos. Então, o que isso significa? Que basicamente a gente é uma creche privada, né? A gente começou, se pensava numa luta para a comunidade, e aí agora já está um pouco tarde, né? Então, ele não seguiu nada, a USP, como autônoma e autárquica, ela se viu no direito de não cumprir a lei até hoje, né? Então, quando eu entrei aqui, já faz um tempinho, em 1994, né, eu vim de uma experiência de uma escola particular, tinha acabado de me formar, e quando eu entrei na creche, ela estava em greve. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que é isso? Eu nunca tinha visto uma greve na minha vida, né? Que a gente vem da rede privada, você não pode nem falar, né? Você sempre eu não era muito assim de obedecer, né? Por isso que eu saí. Mas quando eu entrei aqui, eu falei assim, mas cadê as pessoas, cadê as crianças que não estão aqui hoje? E hoje nós somos em 11 em greve na Oeste, e quando eu entrei na creche, eram 11 pessoas que estavam trabalhando, a maioria estava em greve. E aí, quando eu entrei, aí veio o pessoal, se eu não me engano, acho que era o Magno, ou o Brandão, é um pessoal bem antigo. E aí eles foram conversar lá com a gente e tal. E uma de nossas colegas que está até hoje, e hoje ela está trabalhando lá na creche, e na época ela estava fazendo sociologia, e ela veio para mim e falou assim, vamos para a luta, porque assim, vamos. Eu falei, mas eu entrei, tem um dia que eu entrei, ela não tem problema, vamos. E aí eu fui, e eu fiquei encantada assim, de ver, porque a creche central era o auge daquela greve, eram todos os funcionários, não sei se tem gente da central, a Cida. Não, mas daquela época acho que só a Cida estava e era uma greve assim que... Gente, era uma greve basicamente todos os funcionários da USP, era muita gente. E aquilo tudo, você vai aprendendo muito, e quando a gente voltou para a creche, eu vi que era um grupo de vanguarda, né? E eram pessoas totalmente competentes, outro estilo de trabalho, um estilo mesmo que eu não conhecia ainda na minha vida. Então eu vi ali o respeito com a criança, eu vi o respeito com a família, eu falei assim, nossa, que lugar que é esse? E quando você faz a relação, né, na faculdade de que lugar é esse, você vai vendo as ideias de que tem ali, né? Eu vi na faculdade, quando eu fui ver Paulo Freire, eu vi, poxa, é a creche. Quando eu vi o Macarenco falando de trabalho coletivo, de solidariedade, é a creche. Quando eu vejo o Frenê, um dos pedagogos, falando, né, de se pensar numa escola progressista, de se fazer cantos pedagógicos, trabalhar com jornal, de trabalhar com a natureza, é a creche. Então, a creche nasce de uma ideia progressista, né? E não tinha como isso nos atingir, né? Não nos atingir. Porque assim, a gente planeja, a gente elabora, a gente executa, e a gente não é reconhecido como professor. E isso nos atingiu muito, porque não tem como você trabalhar num lugar fazendo a democracia, exercendo a democracia, e não exigir esse tipo de democracia no seu trabalho, no seu emprego. E o que a gente está falando hoje é do nosso emprego, né? Que parece que a gente é um objeto e a gente pode ser colocado em qualquer lugar, que nossa formação não tem valor de nada, né? E não é isso que a gente preza, e não é isso que a gente quer para agora. Talvez seja tarde, não sei, a gente está vendo que o caminho está cada vez se fechando, né? E a
gente hoje, quando a gente pensa o que as nossas colegas falaram aqui, né? Eu queria ver a greve hoje de 1994 na rua. Eu acho que se tivesse esse tipo de greve, com certeza seria de outro jeito. Mas não tá. E aí, a gente analisando isso, e depois dos anos, quando começou a aumentar o auxílio creche, começou os filhos dos alunos a entrarem, né, parece que eles já pensaram nisso, porque o elo do filho do aluno, ele é muito frágil porque não está no estatuto, ele já tirou, então as crianças de filhos de alunos não podem mais entrar. Então, a demanda ficou muito menor, eles aumentaram o auxílio creche, então muitas pessoas realmente precisavam desse dinheiro, então tirou também. Então, hoje, o que a gente tem? O que nos resta, né, para continuar lutando? E hoje o que a gente vê nas creches é um grande medo, né, um pavor nos norteando, e a gente está falando, será que é o final desse ciclo? E a gente fica refletindo mesmo, né? Uma escola, um lugar que reflete, que está transformando crianças em cidadãs. A gente ouve relatos de famílias que saíram e tal. Aí você fica, poxa, que lugar é esse que ele quer fechar, né? Por que quer fechar? Isso que a Ana coloca, que foi muito importante, né? Porque hoje não se quer esse tipo de educação. Na verdade, nunca se quis, né? A educação que tem hoje, as escolas que tem hoje aqui no Brasil, não tem menos de 150 anos, né? Então, e veio de uma ideologia dominante. Quem é historiador aqui pode me ajudar a colocar isso, que eles precisavam apenas de uma pessoa com um pouco de instrução para trabalhar nas fábricas e para aceitar o que o cara estava lá dizendo para você. A escola surge com esse objetivo. E a creche, como as meninas contaram dessa história, ela nasce de um começo de democratização do Brasil que está muito frágil, né? Que está começando a perder forças de novo, né? Em 1982, né? 88 é o ano da nossa Constituição. Então, é tudo muito frágil, e a gente está vendo que a creche, essa luta que foi tão intensa para conseguir as creches, né? Ela está sendo desmontada a cada dia, né? E a gente está sem força mesmo para conseguir ver que meio que a gente pode seguir para isso não acontecer. Claro que a gente faz essa mesa aqui e para colocar o que a creche tem a ver com tudo isso, que lugar que a creche está, mas a gente não pode deixar de dizer que parece que o reitor queria fechar muito mais fácil a creche e ele não conseguiu, né? Mas essa força está vindo, né? E todo mundo saber dessa luta é importante hoje, né? É importante sempre. E a gente vê que a história vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás e vai nos deixando cada vez mais à mercê de tudo isso que está acontecendo hoje, dessa cultura do medo e de tudo isso. Bom, eu fiquei nessa parte de falar um pouco sobre isso, mas eu não posso deixar de dizer dessa criança, né, desse sujeito que está na creche e que é o nosso foco, né, que deveria ser o foco, que ele está na lei, que ele merece uma escola de qualidade, com pessoas competentes, trabalhando ali, e não é o que acontece, né? A gente está numa ilha aqui dentro da USP, nessas creches que agora estão fechando, e a gente olha para fora e a gente vê muito desrespeito à criança. A gente vê criança morrendo todos os dias, e nem o ECA, nem a LDB está dando conta de tudo isso, porque nossa sociedade está outra vez voltando a tratar a criança não como ser em desenvolvimento, mas como alguém já que nasce, já destinado, principalmente da classe trabalhadora, destinado a ser, como eles dizem, bandidos, né? Então, quanto mais acabar com eles, melhor, ou eles obedecem, ou eles saem. Então, é isso que eu queria vir aqui dizer para vocês. Eu estou vendo mães aqui que foram da creche, e o Marcos, que também foi um dos trabalhadores da creche, que estava na greve em 1994, que agora ele trabalha aqui foi demitido. Ele
e ele trabalha aqui hoje no Sintusp. É isso, gente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu preciso agradecer essa oportunidade. Nós que trabalhamos nas creches sabemos, e foi colocado em outras falas, o quanto nós somos esquecidas. Nós não encontramos nosso lugar de professor, de mulher trabalhadora dentro desse contexto. E é sempre uma luta. As minhas colegas aqui colocaram, e bem colocado, que as creches elas foram forjadas na luta da mulher para conseguir a creche como direito, e na luta dos adultos, tanto as mães e os pais quanto os professores, para garantir a creche como direito da criança. Então as creches, elas, como vocês bem viram, elas foram construídas nesse contexto de luta. As creches, elas, como vocês acabaram de ver, são lugares reconhecidos dentro e fora do país pela qualidade de trabalho que ela tem. Eu posso citar alguns que, quando os alunos vão lá visitar a gente, fazer estágio, eles dizem, né, e as meninas bem fundamentaram aqui, teoricamente, que é o trabalho com os ateliês. Os pais vão lembrar, quando chegam lá, tem um ateliê, com as atividades múltiplas e simultâneas que a gente vê, né, uma criança está pintando, outra está fazendo isso, outra está colando, outra está fazendo teatro, enfim. Essa ideia de garantir um lugar de brincadeira na relação que a criança estabelece com o mundo. Então a brincadeira é uma questão muito séria, né? Estudiosos colocam isso, teóricos da psicanálise, da filosofia, colocam essa importância, e as creches consideram isso há bastante tempo. É por isso que ela é um foco de estudo e de curiosidade daqueles que pretendem entender um pouco sobre educação infantil. O papel do espaço nessa relação do indivíduo com o mundo. Então vocês viram lá, a Ana Helena apresentou os filhos de trabalhadores no início da história da educação, das creches lá, todos presos dentro dos bercinhos, e a diferença que o outro espaço onde as crianças estão pintando, e isso influencia diretamente e significativamente na postura de um adulto quando ele crescer, né? São esses pressupostos que estão por trás de tudo isso. Tudo isso, ou só isso, porque tem muitos outros, são só apenas alguns aspectos que fazem das creches, as creches terem um reconhecimento. Então, não é difícil ouvir das outras pessoas que visitam, que entendem do trabalho, falar: poxa vida, essa creche, que espaço maravilhoso, que espaço precioso para construir, para, enfim, para educar, né, e ser educado, porque a gente acredita também nesse processo de ensino-aprendizagem, né, onde nós também aprendemos com as crianças e com tudo isso que a gente vai construindo aí na nossa prática. A contradição entre o que estabelece toda essa história da educação que foi colocada aqui, né, até então no Brasil, e o modo como a USP vê esse nível de educação é gritante. Para quem se forma lá com todo aquele idealismo, né, de mudar sua prática, de mudar a si mesmo, de mudar o mundo, que é muito comum, ou era há um tempo atrás no magistério, na pedagogia, né, professor tem muito essa coisa do, né, você precisa pensar num vir a ser. Eu estou trabalhando aqui, eu coloco esse copo aqui, enfim, eu limpo, esse é meu trabalho, eu fecho a porta, vou para casa, está tudo bem. O professor não faz isso. O professor, ele trabalha com a criança, ele volta para a sua casa, ele pensa: por que tal criança falou aquilo? Por que tal criança, que teórico que falou sobre isso? Então, a atividade do professor, o que eu posso fazer para tirar essa criança do lugar? Então, o trabalho do professor tem muito essa ideia do vir a ser. E ele precisa se perguntar: que mundo eu quero? Que adulto eu quero? Que tipo de ser humano eu quero e vejo na minha prática? Ele está todo o tempo pensando a sua prática, né?
Então, enfim, a contradição é muito grande. Mesmo depois da LDBN, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais de 96, como bem colocaram as meninas, que determinou a formação mínima de um professor de educação infantil, então, sei lá, você precisa ter magistério, e pedagogia. A USP continuou contratando pessoas que não tinham pedagogia. Uma ideia bem interessante até para quem ouve, porque você tem um historiador, você tem um filósofo, você tem um matemático, é interessante. Mas a história da educação infantil provou, não sei se essa é a palavra, nos faz constatar que é importante que a infância seja estudada, que a educação em específico seja estudada, que os processos pelos quais a criança passa para aprender precisa ser estudado. E aí criou-se a pedagogia. Então, nesse sentido, né, existe essa defesa pela pedagogia ou pelo magistério. Mesmo assim, a USP continuou contratando os professores formados nas mais diferentes áreas. Ela atribuiu uma nomenclatura inadequada para o professor. Naquela época lá que a Ana estava colocando, lá de 1970, 1960 até, era muito comum as páginas. Quem é que, pronto, seu filho, vai na cuidadora. As páginas têm nomes de arrepiar mesmo. A gente descobre lavadeiras. Quem cuida aqui das crianças lavadeiras? Como assim elas... Por que lavadeiras? Então, a lei recreacionista, Janeide, não é dos médicos as lavadeiras. Nenhum. Nós temos cantigas de lavadeiras, nós lavamos roupas, nós sabemos da importância de ter uma... Mas não é a nossa função essa. A questão aqui não é de preconceito. A questão aqui é de dar nome e as coisas e atribuir os seus devidos direitos e os direitos que uma determinada categoria conquistou depois de muita luta. Então, atribuiu essa nomenclatura equivocada, que é técnico de apoio educativo, técnico operacional médio, nunca chamou como a lei deveria chamar, que é professor de educação infantil. Ela negou a nossa função educativa. Quando você nega que você é professor, depois de toda essa afirmação, depois de todas essas leis, de tudo que foi colocado aqui, você nega a identidade dessa pessoa, né? Então, peraí, mas eu sou professor, eu não sou professor, mas eu me formei aqui, enfim, eu sei disso, eu pratico isso há muito tempo. Então, ela negou essa função, como se nós não exercêssemos essa função lá dentro. Ela nos privou de direitos, né? Que a categoria já tinha conquistado com muita luta antes. Então, foi nesse contexto que surgiu a luta, né, para uma educação gratuita e de qualidade. Porque a gente fala, nossa, uma das pautas principais da USP é uma educação gratuita e de qualidade, né? Tem mais um item, não tem? É gratuita e de qualidade? É isso, Alexandre? Pública, gratuita e de qualidade. E laica. A gente pensa nisso quando a gente pensa na universidade. Mas quando você pensa que a educação de um indivíduo que acaba de nascer e que já vai para a sociedade começa desde das primeiras idades, desde a primeira infância, aí você fala, espera, mas a educação não é só daqui até aqui. E a USP tem esse compromisso com esse tipo de educação, com esse nível de educação. Porque ele tem mães trabalhadoras, pais e mães trabalhadores. E porque a criança tem o direito de ser atendida, né? Pelos patrões, enfim, pela instituição que entrega. Sim, com tudo isso que se garantiu, a LDBN, a construção do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a lei garante isso. E a USP não cumpre com isso. Nesse contexto, se você for perguntar para 10 professores, a gente estava conversando aqui, quando eu entrei na creche, nossa, tinha acabado de estourar uma greve, foi todo mundo. Quando eu entrei na creche, eu estava na metade da greve,
porque quando eu entrei na creche estava acabando a greve. A greve é sempre uma referência para qualquer professor da educação infantil dentro da USP, porque foi uma forma que a gente encontrou de dizer que educação, ela tem diferentes níveis, que não só o superior, e que ela é muito importante. Ela é muito importante principalmente para o filho do trabalhador. Se naquela época, lá no comecinho, que a Ana colocou bem, que as minhas colegas Cida aqui, e Luzia e Sol colocaram muito bem, você poderia até encontrar os filhos dos mais abastados estudando em colégios de educação infantil, tendo a prática de como ensiná-los pensada diariamente, mas o filho do trabalhador não, ficava em casa cuidando dos filhos, o irmão mais velho cuidando do mais novo, a mãe saía, trancava a porta, cuidado com a tesoura, né? Não deixa mexer, se tiver fogo você chama a vizinha, a gente sabe disso, os mais velhos aí, né? Os jovens há mais tempo têm essa cultura, não é? Então, assim, a creche ela veio também para inserir essa criança que poderia ir para a rua num mundo social onde ela ia conseguir, onde ela ia, enfim, se desenvolver dentro de um meio social adequado para o seu tamanho. Então, os móveis têm um tamanho certo, o espaço está adequado para essa criança, o adulto que vai lidar com ela está adequado para lidar com ela. Então, tudo foi regulamentado. Então, é importante a gente pensar nisso, né, como uma conquista de classes. E que as meninas colocaram, que minhas colegas colocaram muito bem em cada espaço desse. Então, essa contradição não permite que ninguém fique parado como professor, como aquele que se vê responsável pelas questões políticas, enfim, do seu trabalho. Não precisa ler Paulo Freire. Precisa, é sempre bom, Paulo Freire é maravilhoso. Mas esse dia a dia vai te mostrando, né, a discriminação e as consequências dessa discriminação. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos como se deu essa organização das professoras e dos professores. Geralmente no português, se tiver um elemento masculino, a gente fala que todo mundo é os professores, né? Se tem 10 professoras, um menino, todo mundo é professor. Eu vou fazer o contrário hoje, tá? Vou subverter. Tudo bem, Ramiro? Eu sempre faço. Tudo bem? Eu sempre faço. Só dessa vez, a gente troca de vez em quando. Então, essas professoras começaram a se organizar, e professores. Então, num primeiro momento dessa história toda, os professores tiveram que comprovar que eles, sim, nós somos professores, nós exercemos a função de professor, nós planejamos, nós executamos, nós pensamos a nossa prática, nós pesquisamos, nós estamos diretamente ligados no processo de ensino-aprendizagem. Um segundo momento dessa luta, isso dentro da USP. Então a gente reuniu um monte de pesquisa, de texto. A maioria dos textos que vocês virem rodando por aí a maioria foi fruto dessa pesquisa que os professores, fora de horário de trabalho, no sábado comendo macarrão, tomando um suco lá na cantina do Mané, escrevendo e tentando mudar essa realidade. Então, essa foi uma primeira fase da nossa luta, conseguir esses instrumentos, esses documentos, provar que a nossa prática é de professor. Um segundo momento da luta, acho que eu posso colocar assim, foi expor essa realidade para a USP. E quando eu digo USP, foi para os estudantes e para os funcionários. Essa falta de lugar, colocaram bem aqui, a Nani colocou no comecinho, que os reitores não sabiam que a USP existia. Desculpem, que as creches existiam. Os reitores da USP não sabiam que as creches existiam. E para a gente era péssimo isso.
Porque todo esse problema com relação à nossa carreira, de não nos chamar pelo nome correto, de nos privar dos nossos direitos, não tinha voz, não tinha eco com os trabalhadores. Então foi uma segunda etapa, a gente acabou fortificando a nossa participação nas greves, intensificando um contato mais estreito com o sindicato, pedindo ajuda mesmo para o jurídico do sindicato, a presença da diretoria no sindicato nas reuniões que nós conseguíamos marcar, cartas abertas para explicar o que era esse trabalho dentro da USP. Foi o segundo momento dessa luta. O terceiro momento dessa luta, e aí eu coloco como final aqui, né, eu fiz mais ou menos um resumo de toda essa história imensa, o que certamente você acaba deixando muita coisa de fora, foi mudar o nome de professor, de técnico de apoio educativo para professor. A gente precisava fazer isso. Para fazer isso, nós precisávamos nos articular e realmente lutar, fazer uma luta organizada. Para isso, nós construímos o 15 de outubro. O 15 de outubro é uma data que no 15 de outubro, onde o professor sempre é lembrado, nós nos reuníamos 5 creches. 3 aqui da capital, 2 do interior. Nesse 15 de outubro, nós sentávamos, todo 15 de outubro, assim, e pensávamos nas questões políticas que nos cercavam e que a gente precisava de resposta para dar. Eu acredito que desde 2007, durante todos os anos, aconteceram o 15 de outubro, organizado, geralmente, e na maioria das vezes, pelas professoras e pelos professores das creches. Quando a gente tentou uma vez ou outra na história aliar essa organização com a COSEAS, por exemplo, alguma coisa dava errado e a gente descobriu que não. O nosso caminho é pensar e falar como trabalhadores mesmo. Então, o 15 de outubro se instituiu nesse contexto. O que a gente discutia nesse 15 de outubro? Nós discutíamos questões sobre a terceirização. O que é você terceirizar um serviço dentro de uma creche, onde você pensa o trabalho com a criança desse jeito, dessa forma tão delicada, na questão das relações, na ética, na estética. Como você pode lidar? E a gente levantou 1000 problemas com isso. Então, nós pensávamos a terceirização, nós pensávamos também... Tempo é fogo, né? Tempo. Brincadeira, não se rebele. É verdade. Desculpem. Isso é uma brincadeira. Então, onde eu estava mesmo, Nani? Muito bem, nós pensávamos na terceirização. Nós pensávamos também na coordenação democrática, na gestão democrática, que é uma questão que a gente pensa nesse todo maior que é a USP. Que gestão democrática é essa? Para um educador, o professor, ele precisa exercer algumas funções que estão ligadas, primeiro, diretamente com o ensino da criança, indiretamente com o ensino da criança, que é no papel de coordenador, e de pesquisador. Na USP nós não fazemos isso. O nosso coordenador tem um cargo de confiança. O nosso diretor tem um cargo de confiança. O que é um cargo de confiança dentro de um contexto que você pensa como democrático? É uma luta das creches. Deixa eu ver onde eu estou aqui. A gente também lutava pela saúde do trabalhador. Não é difícil você ver os educadores, e é claro que eu não vou dizer quem. E aí, aquele remédio lá, tô com uma dor nas costas e meu joelho travou. Licença para todo lado. Não estou falando mentira, né? Quem faltou hoje? Porque está travada na... Então, está com um monte de Tilenol. Então, a questão da saúde, salompas na testa, todo mundo, não é pouco. A nossa profissão, ela é braçal também.
ela não é só nesse mundo cognitivo e teórico que eu sento, eu vou ler Platão, Aristóteles, Heidegger, e é claro que tem todo o seu esforço, até para carregar o livro não é fácil não, né, para você carregar de lá para cá, mas a nossa é mais, porque quando você fala com a criança, você abaixa para falar com o olho dela. Quando a criança está muito triste, você vai lá dar um abraço, ela senta no seu colo. Nós dizemos que um professor de educação infantil, ele não doa a mão, não doa o seu pensamento, não vem de sua mão de trabalho, ele vem de seu corpo de trabalho, porque a criança, ela toma tudo para si mesmo e devolve um monte de outras coisas, mas ela toma tudo para si. Então, esses eram alguns temas que a gente pensava, sempre pensou no 15 de outubro. Depois do 15 de outubro, além do 15 de outubro, nós fizemos uma comissão e exigimos que os professores participassem diretamente de cada comissão que falasse das creches. Nós conseguimos. Solange estava lá várias vezes. Chegamos numa chefia certa vez, Solange pode contar essa história. Nós diretamente olhando para a chefia, e tinha acusações de que a chefia entre nós, que ajudava muito a negociar, vinha para ajudar, enfim, não se confiava nessa ação. Nós chegamos lá, dissemos, a gente quer pedir para você se retirar da comissão, acredita na importância de você trabalhar isso numa outra instância, mas que essa luta precisa ter a voz e a fala das trabalhadoras, daquelas que exercem sua função diretamente, as professoras. Isso também é importante. Esse é um dos fundamentos que faz a gente organizar uma mesa dessa, falar pela nossa própria voz. Foi muito interessante, porque a partir daí nós conseguimos mais organização, nós conseguimos nos colocar muito mais como profissionais na nossa própria fala. Foi um divisor de águas isso. Nós conseguimos construir um estatuto do magistério. Um estatuto do magistério aqui dentro. Vou falar mais rápido porque eu já tenho aqui 5 minutos que já deve ter estourado, eu não quero desrespeitar a mesa. Ela já me deu a de 2. Nós conseguimos, além desse estatuto do magistério, construir, enfim, pensar numa lei, num anteprojeto de lei que mudasse o nosso nome de técnico de apoio educativo para PROFEI, professor de educação infantil na USP. O que é para a gente um grande passo, porque se me reconhece como professor, então deve reconhecer os meus direitos. Hoje, nós conseguimos isso, em partes, muitos avanços. Nós tivemos uma audiência no Tribunal de Justiça há alguns dias atrás, acho que algumas semanas atrás, eu não lembro com precisão a data. Foi pedido um tempo no Tribunal de Justiça para fazer vista ao processo, e se é da competência do Tribunal de Justiça levar adiante esse caso. Nós estamos aguardando. Na minha cabeça, eu não sei se eu estou voando alto demais, mas dessas professoras e desses professores uma prática que deve ser considerada como, não vou dizer revolucionária, porque ainda tem muita coisa na USP para ser mudada, a gente mudou pouquinhas coisas, talvez inédita, não sei se tem outro caso assim na USP, os professores se organizarem e obrigarem a USP a reconhecer a profissão e os direitos dessa categoria. Provavelmente, né, a USP deve ter muita gente reclamando da USP. A USP ainda vê a educação infantil como aquela foto lá que a gente viu. Trabalhador, aquela foto em que tem um monte de crianças. Naquele tempo, professor de educação infantil não existe. Se não vê assim, no discurso, na prática vê, porque faz muito tempo que as creches lutam, não é de hoje que as creches lutam.
ela conserva essa visão retrógrada do educador, o vê como um cuidador. Não que o cuidado não faça parte do nosso aprendizado, da nossa prática, faz, mas nós não somos só isso, como provou as meninas aqui, as minhas colegas da mesa. Então, diferenciar, a gente ficava pensando, mas por que diferencia o educador? Por quê? Será que é machismo? Até porque tem uma pesquisa de mestrado de uma moça chamada Daniela Awad, eu acho que é Awad, é mais ou menos de 1994, que ela coloca o magistério como uma profissão exclusivamente feminina, ou muito feminina, na grande maioria feminina. E numa época o magistério era masculino. Muitos professores, lembra? A gente acha que ainda assiste uns filmes onde tem colégio, cheios de professores, você quase não vê mulher. Antigamente era assim, eles ganhavam muito bem. Eles podiam estudar muito, era muito valorizado. Aí depois de um certo movimento, as mulheres começam a entrar nessa área e começam a desvalorizar. Por que será? Será machismo e a USP ainda está presa a esse tipo de pensamento machismo? Não. Talvez seja o saber. Existe aí uma hierarquia do saber. O meu saber de professor que ensina para esse menino de 20 e tantos anos e que passou pelo vestibular e que é um saber que ele vai usar no mercado de trabalho mais diretamente do que o seu que tem aí 6 anos, é muito mais importante do que o saber que você tem para ensinar para essa criança no cuidar, enfim, e nessa prática com a educação infantil. Existe essa hierarquia de saber? É uma questão epistemológica? A USP não reconhece quem trabalha com esse tipo. A gente pensou nisso. Pensou também numa ideia de desvalorização da infância. A infância para o ser humano não precisa ser pensada. Importante é ser adulto, poder votar, né? Criança não tem que pensar em criança agora. Existe uma desvalorização dessa cultura, da importância dessa cultura, da importância desses conhecimentos para a vida adulta. Será? Pode ser isso. Ou será uma questão de classes? De luta de classes? Que o filho do trabalhador, nada, o filho do trabalhador. Deixa ele lá na gaiolinha que é para ele aprender a obedecer desde pequeno. Pode ser, a gente pode escolher aí se debruçar sobre essas questões e tentar responder. O que eu posso dizer é que existem países, enfim, que valorizam muito esse trabalho com a educação infantil, esse nível da educação infantil. Porque sabem da importância dessa fase na vida de um ser humano. Então, e pela complexidade desse trabalho, quanto ele é complexo, que ele não é fácil. Porque respeitam, porque vê esse trabalho em 3 partes, assim, como um trabalho teórico e metodológico, é por isso que ele é complexo, ele é teórico, você tem que ficar lendo coisas, vendo, com todo e qualquer professor. Ele é metodológico, porque você precisa criar formas de ensinar. Então você não fecha a gaveta e vai para casa e pronto, acabou, deixou lá o serviço. Ele é técnico e operativo, porque não adianta você saber. Você precisa saber fazer. Você pode estudar tudo lá na faculdade, chegar lá com a criança, te faz uma pergunta, te desmonta e você fala, e agora? Quem poderá me defender? E ele é ético e político, esse trabalho. Por essa complexidade, ele é ético e político. Um professor, ele pode fechar os olhos para isso, mas ele está diretamente ligado com as relações éticas e políticas. Um bate no outro, você acha justo isso que você fez? E aí você já discute o que é justiça com a criança. Então, a criança já cresce nesse meio social favorável para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, eu vou encerrando aqui a minha fala, como pede minha colega. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui. É importante para a gente falar na nossa voz sobre o que é o trabalho das creches e as dificuldades e as nossas lutas e vitórias. E dizer que, independente dos resultados políticos, enfim, da greve, a gente sempre
vai continuar lutando por uma educação pública, gratuita, de qualidade, desde as primeiras etapas da vida do indivíduo. Muito obrigada.